a arte, né, de como serão esses confrontos. O Palmeiras vai encarar o São Bernardo 20 horas e 30 minutos, no 8h30 da noite, amanhã, no 1º de maio, no Maião. No domingo, 18h30, o Corinthians enfrenta o Mirassol na Neoquímica Arena. Sabe que essa arte ele teve que trocar por causa da Mari. Será que ela tá vendo? Botaram o 1º de maio em cima, aí ela foi no 1º de maio. Não, falta isso tudo não, o jogo é agora. É agora, calma. É o nome do estádio que é 1º de maio, óbvio que ela confundiu sem querer, coitada. No domingo, 8h45 da noite, o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino. E na segunda-feira, fechando essas quartas de final, o São Paulo recebe o Novo Horizontino no Morumbi. O Santos joga na Vila Belmiro. Quem vencer passa para a próxima fase. A Joana falou do Botafogo, então vamos falar um pouquinho desse Botafogo que tinha uma missão de reverter um 2-0 para sair com o título da Recopa, mas não passou nem perto disso. Olha, nem 30 minutos do segundo tempo e muita gente já aqui fora indo embora. O jogo tá rolando, Metade do estádio está aqui fora. Isso não existe. Na moral, pô, vergonha. Meu time de Campo Grande joga mais do que o Botafogo. Acabou, o sonho acabou. O sonho de pôr mais uma faixa no peito. A faixa de campeão da Recopa, do Brasileiro, de tudo, mano. Investi à toa, ninguém tá comprando nada, o pessoal tá rindo da minha cara. A missão era difícil, todos sabiam. Reverter um 2-0 que o Racing conseguiu no jogo de ida na Argentina. A questão é que o Botafogo em nenhum momento ontem demonstrou que conseguiria. Foi o time argentino que criou chances em série. Obrigou o John a fazer grandes defesas. O único lance de perigo do Botafogo foi a cabeçada de Barbosa, que acabou no travessão. No segundo tempo, o ritmo foi o mesmo. Só que dessa vez o Racing marcou, em lances parecidos pelo lado direito. Primeiro o Zaratio, depois o Culini, outro 2-0, 4-0 no agregado. Aos 24, Zuculini, com a camisa 36, marca o segundo gol. Aí aconteceu aquilo que mostramos no começo da reportagem. Debandada de torcedores antes do fim do jogo. O alvo dos microfones foi o mesmo. Eu agradeço muito a ele. Agradeço mesmo, John Tex. Mas a culpa dele é essa. Torcida dividida entre críticas e defesa. Se o Textor disse que para ele não ligar esse início de ano, a Supercopa e a Recopa, agora é focar no Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Ele já disse que não se importava, a gente também não vai se importar com isso. Texto, a gente está no Brasil, não é Europa não. Aqui o calendário começa, infelizmente, em janeiro, é em janeiro. Eu sou Botafogo, sou campeão brasileiro da Libertadores, não quero saber de nada, pô. Muito menos da festa argentina no fim. Racing campeão da Recopa Sul-Americana, diante de 31 mil torcedores. E o Racing é campeão da Recopa Sul-Americana. Entre os presentes aqui no estádio Newton Santos estava o novo técnico do Botafogo, o português Renato Paiva, que terá um mês de trabalho antes do início do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Quem sabe nesse tempo ele consiga também mudar a primeira impressão de parte da torcida. O Renato Paiva. Desculpa, mas eu desconheço esse rapaz. Então, assim, o Botafogo precisa de um treinador. Urgente. O que a gente passou hoje aí contra o Racing é inadmissível. Um time campeão brasileiro da Libertadores. Renato Paiva. Quem é Renato Paiva? Vamos ajudar o torcedor. Técnico de 54 anos que no Brasil já treinou o Bahia em 2023. John Textor justificou a escolha. So getting a coach who's not only very qualified to coach, that does know Brazil, I liked what he did at Bahia in terms of the way he coached at Bahia. But to spend 15 years in the academy because you trust youth, you want to develop youth, he's the right coach for us. He's the right coach for this project. O dono da SAF do Botafogo não concorda com as críticas pela demora de 55 dias para anunciar um novo treinador. If I end up doing it our way, maybe it's my way, and we deliver the best year this club has seen in 120 years,
Well, why would I change? O patrão pediu confiança e paciência. Agora só depende do torcedor. Que pedir paciência para o torcedor não dá, né? O torcedor, ele torce, ele é paixão, é sentimento. Paciência não é muito mérito que qualquer torcedor tenha, né? Você pode até pedir paciência para o torcedor. O torcedor só está pedindo que 2025 comece para o Botafogo. O Textor entenda que o ano não começa quando ele decide. O ano já começou. Esse é o calendário que o Botafogo tá. Né? Ele não pode até escolher, no Campeonato Brasileiro, igual ele chegou a falar, não vou arrebentar meus jogadores. Parece que no Campeonato Carioca o Botafogo ficou poupando os titulares o tempo todo. Não foi, esses jogadores estão jogando. O Barbosa ontem saiu triste, não estava conseguindo nem dar entrevista, falando, estou muito triste, olha o que está acontecendo. A gente viu aí na reportagem do Galindo, o torcedor saindo no meio do jogo, falando, não tem ninguém, revoltado. É paixão, cara. O torcedor do Botafogo esperou para viver isso. E a Recopa faz parte do que o Botafogo conquistou no ano passado. Sim. Ele pode achar ruim o calendário? Pode achar ruim. Mas, assim, é a forma, né? É a falta de fome que incomoda, né? Não, e também a forma que ele está falando, porque eu até acho que ele tentou técnico, só que tomou não. Então, e aí ele fica debochando, como se não está nem aí. Mas a gente viu imagens dele lá, tem imagens dele lá jogando camisa no chão, estava revoltado, não quis a medalha. Ou seja, ele também queria ganhar, isso é óbvio que queria. Então é a forma que ele está falando, desprezando o começo de temporada, não é assim que funciona. E não é porque ele ganhou o ano passado que tudo que ele fez o ano passado foi certo. Ele pode ser novo no futebol, né? Ele mesmo fala, estou aprendendo, né? Americano, não tem essa cultura de futebol a vida toda, ele revoltado aí. Ele vai aprender, até porque nas vezes que ele perder, porque eu acho, né? Que ele não vai ganhar todo ano a Libertadores, né? Provavelmente isso não vai acontecer. Ele vai ver que quando ele perder também, não quer dizer que ele fez tudo errado. Então, quando ele ganha, não quer dizer que ele fez tudo certo. Não é porque ano passado o Arthur Jorge chegou durante a competição que isso é o padrão. O Real Madrid contrata só na metade do ano o técnico. Não é assim que funciona. O Abel Ferreira está aí, ano após ano, no Palmeiras, começando, planejando um ano, e o Palmeiras também é bem sucedido. Então, assim, tá mal, acho que na oratória, no discurso. Mas não tinha como, né? Não tinha como, ele tem que se apegar a esse discurso e faz um pouco de sentido, porque exatamente o ano passado não começa exatamente da forma como o torcedor esperava. O Arthur Jorge também é contratado depois do Campeonato Carioca. E respondendo até esse torcedor que fala, quem é Renato Paiva? A pergunta também era feita, quem é Arthur Jorge? Era a mesma situação, com a diferença que o Arthur Jorge realmente chega como um treinador desconhecido ao futebol brasileiro e o Renato Paiva não. O Renato Paiva tem uma passagem pelo Bahia, foi campeão baiano, ele fica acho que 7, 8 meses trabalhando. Foram 49 jogos no total no comando do Bahia. E ele sai porque ele quis, ele pede demissão do Bahia a contragosto do Grupo City. O Grupo City não queria... E isso a gente vê até nos momentos mais tensos da carreira do Rogério Ceni, por exemplo, no comando do Bahia. Ele passou ano passado, lembra, uma sequência difícil, que muita gente cobrava demissão, porque o futebol brasileiro é assim, você tem 3 derrotas consecutivas, você não presta mais. E o City falava, não, a gente acredita totalmente no trabalho do Rogério Ceni, tanto é que o Rogério Ceni está lá hoje, está conduzindo o time aí, por exemplo, na pré-Libertadores, tem um calendário cheio pela frente. Também passou um momento tenso, então ele tinha exatamente a mesma confiança do Grupo City e ele saiu muito mais por problema de relacionamento, e quando eu falo por problema de relacionamento, não é problema com o jogador ou com a diretoria, era problema de relacionamento até na forma de comunicação com a torcida, que fazia muita provocação. E chegou um momento que ele começou a discutir com alguns influencers que iriam, que eram torcedores, mas que às vezes faziam uma pergunta de uma forma mais apaixonada, mais acalorada, e virava um debate. Enfim, foi uma demissão muito mais pela pressão que ele estava sentindo nessa relação do que por falta de confiança no trabalho. Existia uma confiança no trabalho. Agora, o Textor dizer, olha, eu demorei aqui para achar, mas é um técnico ideal. Eu desejo muito boa sorte para o Renato Paiva, que é um cara muito legal, inclusive. Mas não é o que o Botafogo fez. O Botafogo foi atrás de pelo menos 6 treinadores. Pois é, o ideal geralmente é o primeiro que você procura, né? Exato. Não é o sexto. Então não adianta ele falar que estava procurando, que achou ideal. Não achou. E também, o discurso não bate com a realidade, né? E também, assim, o que a gente tem que... o John Textor, ele pode falar o que ele quiser, né? Mas a gente tem que lembrar o que aconteceu. Ano passado, o Botafogo tinha um técnico, tá? Para o Campeonato Carioca. Não é agora que estava com
Era o Thiago Nunes. Tinha o Thiago Nunes. Se o Thiago Nunes fosse dando certo, ganhando, ele teria continuado. Não foi igual esse ano. Esse ano o Botafogo abriu mão de ter técnico. Não tem técnico. Foi totalmente diferente. Tinha técnico, esse cara foi mandado embora, porque não foi bem, e aí depois contratou outro. Tem uma diferença, né, Joana, do Arthur Jorge, que o Arthur Jorge vinha com um nome lá de Portugal. A gente podia não conhecer aqui, mas ele foi campeão com Braga, numa taça, numa Copa, mas mesmo assim foi campeão. Um time ali da segunda prateleira, mas aquele time que talvez o que mais incomode os principais times de Portugal. Então ele tem um currículozinho um pouquinho maior. Já o Renato, ele foi começar a treinar aqui no Independente Del Valle. Foi campeão. Vamos mostrar o currículo do Renato Paiva para o torcedor que estava lá, que não conhece esse senhor. Vamos ajudar. Vamos dar uma ajudada para ele aí. Ele começou a sua carreira profissional no Independente Del Valle, né? Como bem lembrou o Conrado Santana. Foi campeão equatoriano em 2021, treinou o León do México, treinou o Bahia, onde foi campeão baiano em 2023. E o último trabalho dele foi no Toluca, também no México. Ou seja, ele tem uma ligação muito forte com o futebol das Américas. E no Toluca, no último ano, assim, dá pra dizer até que ele foi bem. Ele ficou em segundo, porque lá no campeonato mexicano, ainda é como a gente era aqui antigamente, né? Tem um mata-mata. Então, na primeira fase, ele ficou em segundo. Aí, no mata-mata, ele foi eliminado por América do México, campeão do André Jardine, uma das primeiras opções do John Textor. Então, o Textor... Ele não foi a primeira opção no México, né? Nem no México ele foi a primeira opção, foi isso. Mas ele já tinha sido demitido depois. Mas então, o discurso do Textor, não vou nem dizer que é mentiroso, não é mentiroso. Ele realmente foi buscar um grande nome, Mantini, foi ventilado vários nomes aí conhecidos, Rafa Benítez, sei lá. E, o último foi o Vasco, né? É isso. Penúltimo. E foi tomando não atrás de não. E ele acabou contratando um cara que já estava aqui, que dava para ele ter contratado lá atrás. Mas tem um ponto aí que eu acho que a gente estava no México, mas enfim, conhecido do futebol brasileiro da América do Sul. Ainda mora no Brasil. Ele é casado com uma brasileira e estava residindo no Brasil, no Rio de Janeiro. Já estava aqui. Então, esse tempo que ele demorou para conquistar... 55 dias, exatamente. O técnico ideal, ele não conseguiu. Isso não aconteceu. Porque, vamos dizer, vamos contratar na pressa. Ele poderia já ter contratado o Renato Paiva há muito tempo. Então, ele não conseguiu. Ele só ficou muito tempo sem técnico, atrapalhou o começo de ano do Botafogo, principalmente essa Recopa, que seria um título importante em cima de um time argentino. E, no final das contas, ele não trouxe o nome gabaritado. Não trouxe. Pode dar certo? Claro que pode dar certo. Mas ele não conseguiu fazer o que ele tinha dito que faria. Então vamos ouvir o que disse o John Textor sobre essa demora aí para anunciar o treinador do Botafogo oficialmente. The Botafogo way that we aspire to play is smart, technical and fast. So I had a lot of coaches that wanted to come for the money, that wanted to come for the celebrity, wanted to coach a champion. I needed to find somebody that was ready to coach and play our way. And ultimately I've found my man, frankly, before I found him in 2024. So we're ahead of schedule. Brazilian fans are very good at history. So let's talk about the history of 2024. We were horrible in the Cariocas. We had to struggle for 5th place. I was trying to build a squad while I was also looking for a coach. Does this sound familiar? This sounds like 2025, doesn't it? So if I end up doing it our way, maybe it's my way, and we deliver the best year this club has seen in 120 years, well, why would I change? São pontos postos aí pelo John Textor. A questão é que não pode ficar usando isso como muleta ou ficar escorado nisso durante muito tempo. O Botafogo fez um 2024 histórico, o torcedor não vai esquecer nunca. Eu conheço um monte de torcedor que fica vendo reprise do jogo da final até hoje. Beleza, é isso mesmo, foi histórico. Mas e aí? O que a gente sabe... Vai ser sempre igual? John Textor, e o torcedor sabe que o Botafogo não teve o principal ano da sua história conquistando o Campeonato Brasileiro e campeão da Libertadores porque você contratou o Arthur Jorge em abril. Não foi por causa disso, foi apesar disso. Se o Arthur Jorge tiver chegado... 100%. Se o Arthur Jorge tiver chegado em dezembro... Apesar disso, deu certo. Pensado a pré-temporada, organizado... ajudado em contratações. O Botafogo teria jogado melhor ainda, provavelmente. Não é porque ele chegou depois que esse é o jeito certo.